Vamos lá, amados, em Lucas capítulo 7, verso de 11 a 15. É um texto conhecido, vocês já ouviram falar a respeito dessa experiência. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amados, o texto fala de uma grande perda, a perda dessa viúva. E se eu posso dizer uma coisa para vocês, logo no início dessa mensagem, nas minhas primeiras palavras, é dizer que nessa vida, eu e você, nós vamos perder coisas e pessoas. Sexta-feira, por volta da hora do almoço, um pouquinho mais tarde, uma empresa aérea perdeu uma aeronave. E dezenas de famílias perderam entes queridos. Pais, irmãos, filhos, foram até o aeroporto de Cascavel e disseram tchau a algumas pessoas e imaginavam que depois de alguns dias viriam novamente essas pessoas. Mas como um raio, pertinho daqui, aquele avião saiu do céu e atingiu o solo, e vidas foram perdidas. O que nós podemos acreditar que como um raio que desce do céu e atinge a nossa vida, nós poderemos e iremos perder coisas e pessoas. Talvez como essa mulher, perder um filho, talvez perder um relacionamento. Muitos aqui já passaram por problemas, outros perderam seu casamento, alguns já perderam amizades, talvez perder a sua carreira, perder o seu propósito, o objetivo do seu trabalho, a alegria em trabalhar, viver o desânimo de levantar uma segunda-feira e ir para o trabalho sem ter uma única alegria, porque perderam a motivação, perderam a sua carreira. Outros perderam a sua espiritualidade, perderam a sua conexão com o Pai, se sentem frios, não conseguem mais falar com o Senhor e ser ouvidos. Outros perderam a sua saúde, alguns por negligência, outros por outros problemas. Uns corriam, não correm mais. Alguns têm que subir alguma escada, não conseguem mais. Outros falta ar, o pulmão não ajuda. Algumas pessoas me vêm andando e falam: ô pastor, o senhor gosta de caminhar. É que eu não posso correr, porque o joelho não dá mais. Então eu caminho. Outros podem perder tantas coisas. Podemos nessa estrada estarmos e enfrentarmos tantas perdas, como alguns que perdem os seus sonhos e perdem as suas paixões. Não há mais motivação, não há mais objetivo, não há mais o que desejar em suas vidas porque perderam. E talvez você me ouvindo agora, até esteja um pouco preocupado, e talvez se identificando com algumas dessas perdas que já atingiu a tua vida, coisas que você já perdeu, ou que você sinta que está perdendo. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Eu tenho duas boas notícias para te dar. A primeira, com base no texto que nós lemos, Jesus se compadece com as suas perdas. Você viu no texto aí agora, ele olhou para aquela viúva e se compadeceu dela e disse: não chores. Compadecer, eu vou te ajudar a entender. Compadecer é quando alguém se preocupa e quer ajudar. Então Jesus, é a primeira notícia boa, Jesus se compadece com as tuas perdas. Ele está olhando para ela, está preocupada com ela e quer te ajudar. Segunda boa notícia, Jesus, segura aí, está segurando aí na cadeira, para você não cair? Jesus é aquele que traz à vida aquilo que já morreu. Jesus é aquele que reconstrói aquilo que foi destruído. Jesus é aquele que ajuda a achar aquilo que se perdeu. Então veja uma coisa, meu amado, se perdeu alguma coisa,
Você está sentindo que algo está faltando na tua vida? Algo foi destruído, algo está morto? Você achou que hoje seria apenas mais um domingo na sua vida, Dia dos Pais, almoçou com teu pai, almoçou com seu sogro, foi para casa, depois passou a tarde, deu uma dormidinha, levantou, penteou o cabelo, passou um perfume, veio para a igreja, achando que seria mais um culto na tua vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que hoje, 11 de agosto, será o dia em que Deus vai trazer à tua vida coisas que estavam mortas, será o dia que Deus vai começar a reconstruir na tua vida coisas que estavam destruídas, será o dia que Deus vai te ajudar a achar aquilo que estava perdido. Tem crente aí? Tem crente aí? Dá uma salva de palmas para Jesus então, meu amado. Oh! Quero ver a tua felicidade. Eu tenho uma coisa importante para te dizer. Entenda uma coisa: com esse Deus que se compadece com a tua perda, e aquele que traz à vida aquilo que já morreu, a sua maior dor pode se tornar o seu maior testemunho. Você ouviu o que eu falei agora? Com Jesus, a tua maior dor pode se tornar o teu maior testemunho, meu amado. E é sobre isso que eu quero falar. O tema dessa mensagem é reaviva. Olha para o teu irmão agora, diz para ele: reaviva. Reaviva, fala bem alto, fala forte, por mão da frente, por mão de trás, diz para ele: reaviva, reaviva. Eu pensei, falei, orei, Deus, me dá um tema, me dá uma mensagem sobre reavivamento, que é aquilo que nós estamos vivendo, 50 anos de reavivamento na nossa igreja, o ano do sobrenatural, e Deus me trouxe esse texto, sobre essa viúva e o seu filho morto. Eu falei, ó Deus, eu queria falar de reavivamento espiritual. A gente fala de reavivamento, me vem logo o reavivamento espiritual, mas de repente eu comecei a pensar, e eu pensei o seguinte: Deus me fez ver que a hora que Jesus chegou na porta daquela cidade chamada Naim, aquela mulher, ela precisava que o seu filho revivesse, ela precisava que o seu filho tornasse a vida. Isso me fez pensar, meu amado, em uma coisa fundamental em nossas vidas, que eu quero que você entenda. Deus quer, e é o objetivo dele, que nós tenhamos um reavivamento espiritual, mas não somente espiritual em nossas vidas. A nossa vida, a vida de qualquer ser humano, está baseada sobre 3 pilares fundamentais: um pilar espiritual, um pilar material e um pilar emocional. Nós já estudamos a respeito disso lá no livro Quebar. Fui estudar o livro Quebar alguns meses atrás. Olha para aquela câmera lá que tem o irmãozinho segurando. Olha lá, pode ir lá para aquele irmãozinho lá. Olha que bonito aquele irmão. Tem uma câmera, o que sustenta aquela câmera se chama tripé. Deixa eu falar uma coisa para você. Para que você se mantenha em equilíbrio, aquela câmera se mantenha em pé, é necessário que aqueles 3 pés, aquele tripé, os 3 se mantenham em pé. Isso quer dizer o seguinte: você pode estar fantástico espiritualmente, mas se a tua vida financeira estiver ruim, meu amado, você vai estar mal. Você pode estar bem espiritualmente, bem financeiramente, mas se a tua vida emocional, os teus relacionamentos estiverem falidos, o teu matrimônio, as tuas amizades, você vai estar mal. Eu tenho visto, amados, pastores, pastoras abandonando o seu ministério. Por quê? Porque estavam tão focados na sua vida espiritual, na igreja, que se esqueceram dos seus relacionamentos, da sua família. Muitos se esqueceram da sua vida financeira, da sua vida material, do seu sustento. E apóstolo Paulo fala a respeito disso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Paulo diz assim, só para você ver que eu não estou falando heresias aqui, tá? Eu não vou falar de tricotomia, porque não é meu objetivo entrar nesse aspecto, mas veja o que Paulo fala a respeito desse tripé. Olha o que Paulo fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, o que diz aí, conservados e irrepreensíveis, para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. Conservados seriam cuidados. Apóstolo Paulo já falava desse tripé, do corpo, da alma e do espírito. Cuidar da tua vida espiritual.
dos teus valores, princípios, teu relacionamento com Deus, cuidar da sua vida material, tudo aquilo que se refere ao teu sustento, à tua vida financeira, ao teu corpo, cuidar da tua vida emocional, os teus relacionamentos. Consegue me entender? Deus tem interesse, Ele quer o equilíbrio destas áreas na tua vida. E eu pergunto para você, você tem perdido em que área? Pastor, eu estou bem espiritualmente, mas a minha vida material está um desastre. Deus quer que ela seja reavivada. Senhor, pastor, a minha vida financeira está bem, minha vida emocional, mas espiritualmente eu estou mal. Deus quer reavivar a tua vida espiritual. Deus quer trabalhar em cada uma dessas áreas, meu amado, amém? Você consegue me entender, sim ou não? Você está aí ainda? E eu quero mostrar para vocês, meu amado, como Deus trabalha nessas áreas em nossas vidas. E eu quero citar um versículo, um fato. Como Deus cuida da nossa vida material, por exemplo. Como é que Deus cuida da nossa vida financeira, do nosso trabalho, meu amado? Você acha que o trabalho é importante? Que muitas vezes a gente fala de algo espiritual e a gente esquece de falar da nossa profissão, do nosso trabalho. Sabe que o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos e durou 3 anos. Mas você sabe que Jesus era o quê? Qual a profissão dele? O que diz a Bíblia? Jesus era o quê? Carpinteiro. Profissão que ele herdou de José. Se ele começou a trabalhar pequenininho naquela época, com 10 anos ele começou a trabalhar, ele foi 20 anos carpinteiro. Então ele construía cadeira para as pessoas sentarem, mesa para as pessoas comerem, artefatos de madeira e pedra. Jesus era um artesão. Você sabia que Moisés começou o seu ministério com 80 anos de idade? E durante 40 anos ele aprendeu como governar no palácio. Depois ele foi para o deserto, ficou 40 anos pastoreando ovelhas. Para quê? Para ele aprender como ele poderia ser um líder diante da nação de Israel. Então pensa uma coisa, o teu trabalho é importante para o teu ministério, porque é lá no teu trabalho, na tua profissão, no seu dia a dia que Deus está te preparando para aquilo que Ele quer fazer na tua vida, meu amado. Sabe de uma coisa? Deus me deu uma mensagem há pouco tempo. Ele diz o seguinte: do ordinário ao extraordinário, do comum ao extraordinário. Você pensa que você faz alguma coisa tão comum, tão óbvia, mas é lá que Deus está trabalhando na tua vida, para o extraordinário que Ele quer fazer na tua vida. Você está me entendendo, sim ou não? Você está aí ainda? Que bom que você está aí. Mas por que a gente trabalha? Por que você sai de manhã, segunda-feira, e vai trabalhar? Ô pastor, tem que falar que amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar. Eu posso dizer para você, amanhã 5h30 eu começo a trabalhar, porque tenho 5 horas de diferença com a Europa. Começa 10 horas de reuniões lá da manhã, e já são 5 horas aqui, 5h30 eu estou trabalhando amanhã, estou fazendo reuniões já. Por que a gente trabalha? Porque a gente tem que comprar camisa, comprar sapato. Vê aí aquilo que você tem. Como é que você comprou? O dinheiro veio da onde? Da onde? Da onde? Ah, pastor, mas eu ganhei presente dia dos pais, ganhei um sapato novo. Tá bom, quem deu para você? Teu filho? Teu filho comprou como? Trabalhando. Então o trabalho nos dá o sustento, nos dá o dinheiro para nos vestirmos, para comermos, mas também realização. O trabalho nos traz realização e um sentimento de satisfação importante. O empreendedor, quando monta alguma coisa, cria um projeto novo, aquilo traz satisfação para ele, para o coração dele. Isso é necessário nas nossas vidas. Eu estava lá no Parque Antônio Carbonari, 500 voluntários no final de semana passado, e eu vi um sorriso daqui dessa orelha até aquela orelha. As pessoas se sentiam assim: dever cumprido. Que coisa bonita que nós fizemos, que coisa maravilhosa. O que é isso? A satisfação de ter feito um trabalho bem feito. Isso é a satisfação que o trabalho traz para cada um de nós. Além, é claro, de um crescimento profissional. Nós aprendemos e evoluímos quando estamos trabalhando. Eu acabei de falar de Moisés, eu acabei de falar dos estágios que ele teve na sua vida, e por certo, a carpintaria trouxe muito para Jesus, para aquilo que ele realizaria. Então pensa uma coisa, trabalho é importante, trabalho está no coração de Deus, trabalho fala com Deus, mas espera um pouquinho. Muitas vezes você está aí trabalhando e você não tem sustento no teu trabalho, você não tem satisfação no teu trabalho e você não vê progresso no teu trabalho. Você vai para o teu trabalho, você chega em casa e é como se nada tivesse feito. O teu coração dói, os teus cestos estão vazios, as coisas não acontecem porque o trabalho para você é um peso. Não é mais alegria, não é aquilo que deveria ser, passa a ser mais uma angústia do que uma satisfação. E é aí que Deus quer trabalhar hoje, porque Ele quer que essa área seja reavivada na tua vida, meu amado. Eu quero usar um exemplo. Jesus, certa feita, encontrou um grupo de homens que estavam passando por um problema profissional. Eles saíram para pescar, disseram tchau para os filhos, para a esposa, e todos ficaram lá, o filho, a esposa, todos esperando o papai chegar com cestos cheios de peixe, porque eles queriam comer, vender o peixe e pagar as contas, que naquela época tinha que pagar a conta também.
Mas de repente, papai não pega nada, o cesto está vazio, e ele joga a rede de um lado, joga a rede do outro, e joga uma vara, e joga uma isca, ele muda para cá, muda para lá, trabalha a noite inteira e não pega nada. De repente Jesus chega, ele olha esses profissionais com um grande problema, e Jesus faz uma coisa maravilhosa. Está lá em Lucas capítulo 5, verso 4 a 6, diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. Está vendo isso? Você já tinha pensado que Jesus trabalha em problemas profissionais? Você já tinha pensado nisso ou não? Você ouviu uma pregação que alguém falava que Jesus estava lá corrigindo problemas profissionais? Sim, é ou não é um problema profissional? Sim ou não? Quem é vendedor aí? Quem é empresário? De repente você sai na rua, vai tentar vender, passa uma semana, passa 2 semanas, você não atinge a sua cota de venda, você não consegue vender, você tem que captar um novo cliente, e o cliente não vai, e de repente você trabalha na academia, a porta não entra, ninguém passa a roleta, não tem matrícula nova, e você olha, de repente, o que está acontecendo? Você tem que trabalhar, você tem que te render, você tem que mostrar performance. De repente teu chefe começa a coçar a cabeça, começa, vamos sentar, vamos conversar, e ele vai lá conversar com você. O que está acontecendo contigo? Parece que você não está rendendo esse ano, parece que esse mês as coisas não estão acontecendo. Você está preocupado com alguma coisa? Aí de repente você chega em casa, o teu cesto continua vazio, é segunda e está vazio, é terça e é vazia, chega no final de semana, mais uma semana passou, e o teu cesto está vazio. Você jogou a rede pela direita, jogou pela esquerda, você já fez tudo, fez curso pela internet, falou com mestre em vendas, e nada acontece na tua vida. Peraí, o que está acontecendo? Você está precisando de um milagre na tua vida, meu amado. É por isso que você está sentado me ouvindo aí, é por isso que você está com esses olhos arregalados, meio assustado, olhando para mim. Por quê? Porque você veio para ouvir isso, que Deus quer fazer um milagre na tua vida, quer mudar a situação, quer fazer com que a tua rede venha tão pesada, do mesmo jeito que diz esse texto, que eles juntaram 2 barcos, e os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha. Jesus transformou uma noite de miséria em uma manhã de abundância. Jesus transformou, meu querido, uma madrugada de desilusão a um dia, meu amado, de realização. Eles nunca pescaram tanto assim na vida deles. Foi isso que Jesus fez para esses pescadores. Aqueles cestos que estavam vazios passaram a estar cheios, aquelas redes vieram pesadas. E de repente você olha para a tua vida, como eu disse agora há pouco, você fala: pastor, realmente meu cesto está vazio. Isso é ou não é um problema? Te abala espiritualmente, emocionalmente, sim ou não? Se você olhar para aquela câmera de novo e você pensa no seu problema, aquela câmera está em equilíbrio na tua vida, sim ou não? Você está em equilíbrio na tua vida se a tua vida profissional está ruim, sim ou não? Não, querido. Você precisa estar em equilíbrio. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser arrumada, ela precisa ser reavivada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que pelo menos 25% dos profissionais vão ter burnout uma vez na vida. Essa palavra nova que apareceu com a Covid, burnout. É um tipo de estresse tão profundo, uma alteração psicológica, emocional, que leva as pessoas a terem depressão e tantas outras coisas ruins. A OMS também diz que cerca de 300 milhões de profissionais por ano sofrem de depressão por causa do trabalho. É um problema ou não é um problema? Sim ou não? E Jesus estava lá falando com esses pescadores porque ele queria transformar Pedro num pescador do quê? De homens. Foi por isso que Jesus foi falar com aqueles pescadores. Entenda uma coisa importante: qual que era a moral de Pedro puxando aquelas redes e não vendo nenhum peixe? Qual que era a moral de Pedro? Boa ou ruim? Como é que ele se sentia como homem, pescador, sabendo que ele ia chegar em casa com o cesto vazio, filho com fome, a esposa com conta para pagar? Como é que ele se sentia? Hein? Mãe, pai, como é que você se sente quando teu filho chega para você? Mãe, eu quero um tênis, e você não tem dinheiro para comprar um tênis para o teu filho. Como é que você se sente? Bem ou mal? Bem ou mal? Mal. Era assim que Pedro estava. Jesus sabia que ele tinha que ser um pescador de homens, e Jesus sabia que a moral de Pedro precisa ser levantada. Jesus sabia que Pedro tinha que entender que como profissional ele era um profissional capaz, eficiente. Então, espera um pouquinho, Jesus vai lá, mostra o poder dele sobrenatural, e ele
eleva a moral de Pedro, para que Pedro possa exercer o ministério de pescador de homem. Então entenda uma coisa, para que você exerça o seu ministério, para que você seja usado na mão do Senhor Jesus Cristo, o teu pilar material, a tua vida profissional, o teu trabalho tem que estar resolvido. Você consegue me entender? Sim ou não? E tem que sair reavivado, resolvido, hoje aqui em nome de Jesus, amém? Você está comigo aí ou não? Acho que você não está com muita fé não. O negócio está meio devagar. Pastor Maurício, o negócio está fraquinho, pastor. Eu não sei o que está acontecendo. Mas veja uma coisa, entenda uma coisa importante. Pensa numa árvore. Você vai entender onde eu quero chegar. Pensa numa árvore bem bonita. Eu moro no Passárgada. E tem uma árvore linda lá quando eu vou sair do condomínio do Passárgada. Tem uma árvore linda. Olha para essa árvore. Pensa numa árvore linda, muito bonita. Um dia, essa árvore foi uma semente. E dentro dela, ela tinha um DNA. Era uma promessa. Essa semente foi plantada, foi regada, foi cuidada e ela gerou e virou essa árvore grande, maravilhosa. Olhe para a tua vida. Você é uma semente e o teu DNA é um DNA de vitória. Jesus disse aos discípulos: sois o sal da terra e luz do mundo. O sal é para mudar, é para transformar, a luz é para iluminar, você é para brilhar. Jesus disse o seguinte: uma casa que está no monte, uma cidade no monte não pode se esconder. Uma lamparina, uma vela não pode ser colocada embaixo de uma bacia. Elas têm que estar no meio de uma sala para iluminar a sala toda. Você está naquele negócio, você é um empreendedor naquela empresa, você está naquele lugar para brilhar, para iluminar. Você consegue me entender, sim ou não? Então dá uma salva de palmas para Jesus, porque é isso que Ele quer para a tua vida. Amém. É isso que Jesus quer para a tua vida, meu amado. É isso que Ele quer para a tua vida. E se você não está brilhando, é por causa de duas razões básicas. Se você não está sendo essa semente, com esse DNA de vitória lá, onde você está, ou porque você está no lugar errado, ou porque você está no lugar certo com um posicionamento errado. Você me entendeu ou não? Ou você está no lugar errado, ou você está no lugar certo com um posicionamento errado. Então amanhã você já sabe o que você tem que fazer. Amanhã algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida. Ou você vai ter que mudar de lugar, ou você vai ter que mudar de posicionamento, amém? Sim ou não? Glória a Deus. Então veja, o Senhor reaviva as áreas da nossa vida e reaviva a nossa área material, profissional, mas Ele também reaviva a nossa área emocional, meus amados. O Senhor está preocupado com a nossa vida emocional, e eu quero falar a respeito de um personagem bíblico chamado José. Todos nós conhecemos José do Egito. Conhece José do Egito? Hein? Que é alguém com trauma familiar mais terrível do que esse cidadão. E a gente não fala muito disso. A gente fala da vitória de José lá no Egito, saindo de escravo, a governador do Egito, mas a gente não toca muito nos traumas familiares de José. Será que José tinha um trauma familiar? Veja uma coisa, o cidadão foi traído pelos irmãos por causa de inveja. Foi jogado num poço, era para ser assassinado, por dó não foi. Jogaram num poço e venderam o coitado como escravo. A família que deveria proteger e cuidar, abandonou e jogou José no limbo. Imagina uma coisa, José diz aos estudiosos que mais ou menos isso aconteceu com 17 anos de idade. José foi vendido como escravo e de repente tocou a sua vida e passou todos esses anos no Egito. De escravo, chegou ao governador com aproximadamente 30 anos, com a sua vida sentimental, emocional, com essa ferida aberta. José era um bom profissional? O que vocês acham? Eu acabei de falar, 17 anos ele foi vendido para o Egito, com 30 ele já era governador. Ô homem, ô Michael, o cara com uma progressão profissional meteórica, né? Em 13 anos o cara sai do escravidão para governador do Egito. O cara é bom, sim ou não? Concorda? Eu contratava, está contratado já. Você acha que ele tinha um bom relacionamento com Deus? Sim ou não? José tinha um bom relacionamento com Deus? Sim ou não? Claro. José tinha sua vida espiritual alinhada com Deus. É por isso que ele foi usado dessa forma e era um excelente profissional. Mas e a ferida emocional? Estava lá ou não estava? O que vocês acham? Vejam, o cidadão foi vendido, foi jogado. Ele foi tirado da sua casa, foi traído pelos irmãos, separado da sua família. Ele acordou um dia e perdeu tudo. Você acha que ele ficava lá no Egito, que ele esqueceu tudo que ele viveu? Nunca. Aquela ferida estava lá, aquela ferida nunca deixou o coração de José. Se você for lá no texto de Gênesis, a partir do verso 42,
Você vai entender o que aconteceu. Teve uma fome naquela região, e a família de José foi procurar comida no Egito. E de repente eles batem na porta do Egito. Quem que eles encontram? José. Mas José fica caladinho, não fala nada. Ele vê que são os irmãos dele, ele fica quietinho, caladinho, ele não fala nada. Diz até o texto que eles usavam um intérprete para falar. Ele falava a língua dos egípcios e vinha um intérprete para falar com a família de José. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas diz o texto, José sabia, conhecia os irmãos. E diz o texto, a partir do capítulo 42, 43, 44, 45, várias vezes diz o texto que José tinha que se retirar da presença dos irmãos e tinha que se esconder para fazer o quê? Alguém sabe? Pode dar um berro aí? Fazer o quê? Fazer o quê? Por que que alguém chora? Por que que alguém chora, meu amado? Fala para mim, quando a gente chora? Quando a gente chora, quando a gente tem um sentimento tão profundo, com uma tristeza, uma dor, pode ser de alegria também, mas nesse instante, nesse momento, José chorava porque aquela ferida estava aberta. Mas diz o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 45, verso 14 e 15, que José se revela aos seus irmãos. E diz o texto, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Esse era o 25ª vez que José chorava. Ele chorou de novo quando ele se revelou para os irmãos. Também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois os seus irmãos falaram com ele. Sabe o que foi esse choro? Esse choro tem nome. Esse choro dos irmãos, quando José se revelou, é o choro do quê? Me ajuda aí, dá um berro aí, meus irmãos. Me ajuda, choro do quê? Choro da cura. É o choro da cura. José estava diante dos irmãos, perdoando os seus irmãos. Ele falou isso. Os irmãos se sentiram culpados. José falou o seguinte, presta atenção, olha que bonito. José falou, não. Não é culpa não, vocês não têm culpa não, porque se vocês não tivessem feito isso, a minha família estaria passando fome agora. Vocês vieram aqui e há alimento para alimentar o meu pai e os meus irmãos. Então tem um objetivo nisso. José poderia ter se revoltado, mandado cortar a cabeça de todos, mas ele não fez isso porque ele entendeu que aquela ferida fazia parte de um processo para abençoar a sua família. Mas teve uma cura, a cura emocional. O choro denota agora aqui a cura emocional de José. Olha para mim, amados. Quantos de nós não temos traumas emocionais? Quantos não foram abandonados pelos seus pais, aqueles que deviam cuidar e zelar, o abandonaram? Quantos cresceram num lar violento, sofreram violência física, psicológica dentro de casa? Quantos foram abusados ainda na infância? Amados, esses traumas nos afligem, são feridas. Talvez hoje foi dia dos pais e você está aí todo triste, chateado, porque você não tem nada a agradecer pela vida do seu pai. Você nem pegou o telefone, não ligou para ele, porque você não quer falar para o teu pai foi um péssimo pai. Você não quer ver o teu pai na sua frente, ou talvez teu pai morreu e você está, ainda bem que morreu. Sabe, meu amado, hoje você está aqui para exercitar aquilo que José exercitou, perdão. Pastor, mas meu pai já morreu, perdoa. Apóstolo Paulo diz aos Filipenses o seguinte, esqueço, deixo o passado para trás e sigo à frente. Tem uma ferida que te machuca, tem um sentimento que te maltrata, meu amado, perdoa. O Senhor te trouxe aqui para te reavivar emocionalmente, e é isso que você tem que fazer. Entenda uma coisa, José entendeu isso. Não coloque um ponto final na história que Deus ainda está escrevendo. Talvez você já pegou esse sentimento que você tem pelo teu pai, pela tua mãe, eu não sei, na tua família, e você olha para esse sentimento tão doído e você coloca no armário, está lá no armário da tua casa, você fechou a porta e colocou um cadeado. Mas todo dia você sai com esse armário pesado, andando pelas ruas, levando essa mágoa, essa tristeza no teu coração, e isso tem te feito mal. Essa mágoa que você tem te impede de amar os teus filhos, de amar os teus pais, de entrar num relacionamento ou sair de um relacionamento. Por quê? Porque tem te feito mal. E o Senhor te trouxe hoje aqui para você ser curado, para você reviver, para você reavivar, para você ter um novo olhar, para você ter um novo coração, para você chorar o choro da cura hoje. Amém, amado? Você consegue entender isso? Você consegue entender por que Deus te trouxe hoje aqui?
Porque você tem que reavivar a tua vida emocional, e é isso que Deus quer da tua vida. Agora, amados, Deus, o Pai, também trabalha em nossa vida espiritual. Vendo? Eu acabei de falar. Ele cuida da nossa vida profissional, Ele cuida da nossa vida emocional e Ele cuida da nossa vida espiritual. Eu vou falar de um cidadão chamado Pedro, que entrou no limbo espiritual, na escuridão espiritual. Como pastor, Pedro esteve por 3 anos do lado de Jesus no ministério de Cristo. E Jesus chegou para ele: Pedro, vem aqui que eu vou falar um negócio para você. Vão me prender, e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, nunca. Eu te amo, tu és o mestre, nunca farei isso contigo. Jesus foi preso. Pedro negou 1 vez, negou 2, negou 3. E lá, quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus e lembrou das suas palavras. E aí, naquele momento, Pedro entendeu o que ele havia feito. Ele havia negado a Cristo. Negado a Cristo é negar a sua fé. Eu tenho certeza, Pedro naquele momento se sentiu envergonhado e com raiva de si mesmo. Como é que eu pude fazer isso com o mestre? Como é que eu pude fazer isso com Jesus? Como é que eu pude negar a Jesus? Pedro naquele momento estava se desconectando do Pai, porque ele não se sentia mais digno de estar perto do mestre. Ele havia negado o mestre. Lembre-se, Judas, não por muito menos, foi lá e tirou a sua própria vida. Eu imagino que o sentimento de Pedro foi terrível. Mas, amado, Jesus, depois de preso, morto, ressuscitou, e ele apareceu algumas vezes aos discípulos. E uma dessas oportunidades está lá em João capítulo 21, verso 15 a 17, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. O que aconteceu aqui, amado? Que coisa é essa? De repente estava lá Pedro, que estava numa escuridão espiritual, num limbo espiritual, desconectado de Cristo, e de repente aquele cidadão senta ao lado de Cristo ressurreto. Ele olha para os olhos de Jesus, eu imagino com um olho de arrependimento e de amor. Ele olha para Jesus e com os olhos ele diz: Jesus, eu sou um pecador, Pai, tu sabes que pequei, Jesus, perdoa-me. Eu tenho certeza que na face, nos olhos de Pedro, ele dizia: perdoa-me. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz isso 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. E todas as vezes que Pedro dizia: eu te amo, era como que 3 vezes foi feito, né? Isso foi feito. Era como que para cada vez que Pedro negou a Jesus, eu te amo era dito. Para cada negação, as 3 negações de Pedro, as 3 vezes ele disse: eu te amo, como se ele estivesse eliminando e abandonando a sua negação e atestando o seu amor por Jesus Cristo. E Jesus naquele momento o perdoou. Naquele momento, Pedro foi novamente reconectado com Cristo, e ele pôde ter a sua vida espiritual como reavivada. Você conseguiu entender isso, sim ou não? Isso é maravilhoso, meu amado. Eu imagino que se Pedro não estivesse com Cristo naquele lugar, naquele momento, talvez certamente ele tenha voltado à sua vida de pescador. Talvez ele tivesse tirado a sua própria vida, não estaria lá em Atos capítulo 2, não seria esse homem maravilhoso que por meio dele o evangelho foi pregado, e até hoje é uma grande bênção que nós estamos falando a respeito dele agora aqui. Ele pode se reavivar espiritualmente, meu amado. Então veja uma coisa importante, olha para mim. Estou terminando, meu recado está dado. Talvez você esteja negando a Cristo hoje, negando no seu trabalho, negando no seu relacionamento, na sua família, na sua cidade.
Isso te deixa envergonhado, te deixa com raiva de si mesmo, você está desconectado de Cristo. E Cristo está dizendo hoje para você: amas-me, tu me amas? E você tem a oportunidade de olhar para esse Cristo e dizer: eu te amo, Jesus, e se reconectar com Ele novamente, e ser reavivado espiritualmente nessa noite. Amém, amados? Amém? Você consegue entender a importância disso? Talvez seja a tua oportunidade para reavivar espiritualmente e consertar aquilo que tem que ser consertado em tua vida. E talvez você esteja olhando para mim: pastor, como é que o senhor tem certeza que Jesus perdoou Pedro? Como é que o senhor tem certeza que Pedro foi perdoado? Porque Jesus disse para ele, Jesus deu na mão de Pedro aquilo que ele tinha de maior valor. O que era? O que era? Apacenta as minhas ovelhas. Consegue entender? Jesus colocou na mão de Pedro aquilo que ele tinha de maior valor, perdoando a Pedro. Eu quero pedir aos irmãos do louvor para que venham aqui comigo, que subam aqui, se puder tocar e de repente dedilhar, ou até cantar a Ele a glória. E eu quero fazer um convite a você, meu amado. Eu quero fazer um convite muito importante para você. E esse é o momento mais importante dessa noite. Eu disse no começo dessa mensagem que o dia 11 de agosto não seria mais um dia na sua vida. Quem lembra? Você me ouviu? Eu disse que 11 de agosto marcaria algo novo na tua vida, em que Deus estaria reconstruindo, Deus estaria vida coisas que já morreram, Deus estaria te ajudando a achar aquilo que foi perdido. Você se lembra, sim ou não? Você estava aí ou não? Isso pode ser de valor nenhum. Isso pode não valer nada na sua vida. Por quê? Porque você pode simplesmente sair desse banco, dessa cadeira, ir para a tua casa e levar o seu filho morto contigo. Consegue entender isso ou não? Você pode sair do teu lugar e levar o seu filho morto hoje. Mas você pode simplesmente olhar para esse Jesus e falar: Jesus, eu quero reavivamento na minha vida. Eu quero reavivar. Cadê os irmãos? Estão aí? Cadê os irmãos? Apareceram. Entenda uma coisa, olha para mim, presta atenção. Você pode sair daqui hoje e levar o seu filho morto. O que você quer? Está entendendo? Não é o pastor Alessandro Ferrari que está falando isso não, hein? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, sabe aquilo que o senhor falou? Não sei não, porque as pessoas vêm comentar coisas comigo que eu não falei no púlpito, que o Espírito Santo fala contigo, coisas que eu não falei aqui não. E eu estou dizendo para você, o que você quer? Você quer levar o teu filho morto para casa, ou você quer que ele seja reavivado por Cristo? Você quer que o Senhor o traga à vida? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Irmão, dedilha alguma coisa para mim aí. Vai cantando baixinho, vai fazendo barulho, faz algum barulho para mim, me ajuda. Fica à vontade. Você pode ir para a tua casa, do jeito que você veio, ou você pode sair daqui com aquilo que está morto na tua vida. Você pode fazer com que ele seja reavivado hoje. O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. Pastor Maurício falou isso agora há pouco. O sobrenatural, esse ano é o ano do sobrenatural em nossas vidas, meu amado. E aí o que nós vamos fazer dentro dessa verdade? Nada ou tudo. Você conhece aquela mulher do fluxo de sangue? Jesus estava passando pela cidade, tinha um monte de gente que estava lá amontoando Jesus, empurrando Jesus, e de repente Jesus disse o seguinte: alguém me tocou. Aí os discípulos disseram: mas Jesus, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou de forma especial. Alguém me tocou de forma especial. Quero dizer para você que milhares de pessoas, milhões de pessoas nesse mundo já ouviram exatamente essa mesma mensagem, mas poucas pessoas tocaram Jesus de forma especial. E eu estou perguntando para você, o que você vai fazer hoje à noite? Você vai voltar para a tua casa do jeito que você entrou aqui? Você vai levar o teu filho morto ou você vai fazer alguma coisa? Eu estou perguntando para você, vai voltar para a tua casa do mesmo jeito que você entrou nessa casa hoje, ou você vai levar o teu filho vivo, a tua vida profissional, os teus problemas emocionais, a tua vida espiritual? O que você vai fazer? Eu te convido, toque a Jesus de forma especial. E você pergunta: pastor, o que é tocar de forma especial? Haja com coragem, haja com fé, saia do seu outro lugar, venha até aqui à frente, nós vamos orar para você. Eu vou orar para você daqui a pouco. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, se você quiser. Eu estou indo embora, eu falei para você que daqui a pouco eu tenho que dormir, que eu tenho uma reunião às 5:30 da manhã. Eu estou indo embora, o culto está acabando. Não tem muito tempo não, mas estou perguntando para você, o que você quer? O que você quer? Eu estou indo embora. O Espírito do Santo do Senhor está aqui agora. O que você quer para a tua vida? Reaviva é o tema dessa mensagem. Nós vamos reavivar.
O Espírito do Senhor vai revelar coisas em tua vida. Talvez você esteja olhando para mim e você fala assim: pastor, ô pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Ô pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha ferida, o que eu já passei, os abusos que eu sofri, os meus problemas profissionais, os meus problemas espirituais. Pastor, o senhor não sabe de que limbo, de que buraco eu estou saindo. Eu não sei mesmo, não preciso saber. Eu só sei que eu falei aqui de um homem que se chama Jesus, que é aquele que traz à vida aquilo que já morreu. Você consegue entender? Eu não estou falando de mim não. Eu não estou falando de mim não, eu estou falando de Jesus. É Ele que te trouxe aqui, é Ele que está falando no teu coração hoje, que Ele quer revivar coisas na tua vida. Agora olha para mim, olha para mim agora. Abre o teu olho, onde você está? Olha para mim. Veja. Você olha para mim e fala assim: pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema. E eu vou contar uma coisa para você que eu já contei dezenas de vezes e peço licença. Eu peço licença aos irmãos que já me ouviram dezenas de vezes contar isso. Mas eu peço licença porque Deus me cobra. Ele fala comigo: você tem que falar, você tem que testemunhar. E eu vou testemunhar de um milagre que aconteceu comigo há 18 anos. Olha para mim. Minha filha de 14 anos chegou: pai, mãe, a gente está com um problema, eu estou com uma dor no abdômen. Eu estou com dor, ok, levamos ao médico. O médico pediu uma ultrassonografia. E nós levamos a minha menina de 14 anos, a Natália, ao médico. Ele fez uma ultrassonografia e foi detectado um tumor no ovário direito, do tamanho de uma bola de tênis. Você que não conhece bola de tênis, é o tamanho da cabeça desse microfone. Chegamos ao médico, o médico abriu aquele laudo, o semblante do médico mudou. E ele disse o seguinte: nós vamos ter que operar a Natália de forma urgente. Tumor teratoma só sai via cirúrgica. Ele pode ser cancerígeno ou não, mas nós vamos ter que remover o ovário direito e esquerdo da Natália. O que você é pai? Você pai, se houve um negócio desse com a tua filha, pai, mãe, o que você faz? Eu quero dizer para você que se você só sabe que Deus é a única coisa que você precisa, quando Ele for a única coisa que você tiver. Nós saímos transtornados daquele médico, a gente não acreditou naquele laudo, a gente foi em outra clínica fazer outra ultrassonografia. Eu paguei, porque a Unimed não liberou para fazer outro exame. E nós fizemos o exame e o médico identificou o mesmo tumor do tamanho de uma bola de tênis. O médico marcou a cirurgia. Melhor das hipóteses, a minha filha ficaria estéril. Ovário direito e esquerdo. Na pior das hipóteses, seria um problema muito mais grave. Nós saímos fazer um monte de exames, todos os exames que eu posso imaginar. Um mês nesse processo da cirurgia marcada. O médico pediu um exame no dia anterior à cirurgia para entender como é que o tumor havia evoluído, se havia crescido, diminuído, se já tinha nos dois ovários. Nós oramos. Nesse meio termo viemos ao pastor Jorge com aquele cajado, bateu o cajado. Deus deu uma visão para a pastora Valda, que saiu um raio, um feixe de luz do céu, batia no cajado do pastor Jorge e entrava no ovário da Natália. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Nós fomos ao médico fazer aquele exame. Antes, no dia anterior à cirurgia, chegamos na clínica aqui na Avenida Jundiaí. O primeiro médico mesmo que havia feito o exame na Natália, a Natália sentou naquela cama, eu fiquei aqui, a Angélica aqui, a gente olhando o monitor, e o médico começou a fazer o exame, minha filha deitada, e ele fazia aquele exame, ele ia, ele voltava, ele ia, ele voltava, ele voltava, e de repente ele olhou para mim, aquele médico diz assim: é aqui que a Natália tinha o tumor. Aquele médico estava procurando sinal de cirurgia, meu amado, sinal de cirurgia que não existia. Até aquele momento, quando ele falou, o tumor tinha no passado, eu comecei a entender o que Deus tinha feito naquele momento. Minha esposa foi para casa com a Natália, eu fui para o meu trabalho, trabalhava lá no final da rua Pirapora. Não consegui chegar no trabalho, eu tive que encostar o carro no meio do caminho, e eu chorei aquele dia como nunca chorei na minha vida. Aquele tumor foi eliminado, sumiu, meu amado, sem cirurgia, sem nada. Pesquisa aí, tumor teratoma é horrível, tem dente, tem cabelo, forma no ovário. Pesquisa. Eu tenho os exames em casa, eu tenho o jornal da Igreja dos Milagres. A gente tem que voltar a fazer jornal do milagre, não sendo o pastor Maurício, tem que ter jornal do milagre. Tem milagre nesse lugar, meu amado. Agora segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Alguns meses atrás, eu estava sentado lá em Luxemburgo, na igreja. Luxemburgo é um país do lado onde eu moro, na Bélgica.
No momento do louvor, Deus chega no meu ouvido. Aquilo que aconteceu com a Natália foi em 2006, há 18 anos atrás. Deus diz assim para mim, olha, segura aí. Deus diz assim: eu estou completando aquilo que eu comecei há 18 anos na tua vida. Eu falei, o que, Deus? Eu não entendi. Eu estou completando aquilo que eu comecei há 18 anos na tua vida. Eu nunca tinha imaginado isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Minha amada, põe aquela foto. Põe aquela foto aqui para mim. Me ajuda aí. Olha aí. Olha aí. Essa é minha filha. Tá vendo? Você sabe o que ela tem no ventre dela? É uma bebê. É minha neta. Se chama Lorena. Você sabe o que é isso aí? Você sabe o que é isso aí? Deus está me dizendo. Ele me disse que a obra dele nunca é pela metade. A obra dele é completa. A obra dele é completa. A obra dele é completa. É por isso que eu digo para você: reaviva, 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 oh Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu coloco cada pessoa aqui, Deus, cada dificuldade, cada problema, cada doença, cada dor, Pai. Oh Jesus, eu coloco diante de Ti agora, crendo no Teu poder sobrenatural, crendo na Tua graça, crendo no Teu milagre, crendo naquilo que já fizeste por cada uma dessas vidas, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. É por isso, em nome de Jesus, que nós declaramos, Pai, a vida a este filho desta viúva, na vida de cada um dos Teus servos nesse momento, na vida profissional, emocional, espiritual, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a vida, Pai, a vida, Senhor, na vida de cada um dos Teus servos e servas nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu filho Caleb me mandou um áudio ontem, e ele falou uma frase que eu nunca tinha ouvido. Ele disse assim: pai, o milagre traz o testemunho, mas o processo traz autoridade. Você quer um milagre na tua vida? Quer que ele seja rápido? Glória a Deus, Senhor, dá um milagre na tua vida. Agora teu processo, teu sofrimento, meu amado, traz autoridade. Então você vem falar comigo: pastor, eu não tenho uma perna. Eu creio que Deus pode dar uma perna para você, sabia? Ah, perdi um rim. Eu sei que Deus pode dar um rim para você, e vou orar para que Deus dê. Sabe por quê? Porque na minha vida foi isso que Ele fez. Uma vez eu vi que ninguém fala daquilo que ninguém dá, daquilo que não tem. Meu amado, eu estou aqui pregando daquilo que eu vivo, daquilo que eu creio, e eu tenho certeza que o meu Deus é o teu Deus, aquele Deus que pode agir na tua vida. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.